Pela pesquisa Futura PEX, eu vi agora que a única região que Lula está na frente é o Nordeste, e tem 55% e Flávio 37%. Sempre tem um Nordeste para salvar a democracia, né? Sim, mas se você pega a última reunião, 46, a 46ª reunião do PT na Bahia, em Salvador, você vê que a força da esquerda na Bahia não está tão forte como parece. De acordo com o Globo, a iniciativa do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, da presidente Carmen Lúcia, de anunciar 10 recomendações para serem adotadas por magistrados eleitorais de todo o país, provocou queixas entre integrantes do TSE e juízes que atuam nesse ramo da justiça. Entre as recomendações estão a divulgação da agenda de audiências com partes, advogados e candidatos, além da orientação para que os magistrados evitem comparecer a eventos públicos ou privados com candidatos, seus representantes ou pessoas direta ou indiretamente interessadas na campanha. Assim, o Gilmar Mendes, o Moraes, mas o Cristiano Zanin e o Dino foram lá jantar com o Lula. Aí pode, né? Aí não tem problema. Nos bastidores, juízes e ministros resistentes ao código, aliás, o apelidaram de Código de Ética da Carmen e Tábua dos 10 Mandamentos. Parte de colegas de Carmen no TSE se queixam de que a ministra lançou o manual de conduta sem discutir o assunto previamente, nem alinhar as diretrizes com os magistrados, reforçando o perfil centralizador da sua administração. Olha, tudo que ela falou naqueles 10 mandamentos, ela já está na Constituição, nas leis, na LOMAN. Esses juízes também falta-lhes vergonha na cara. E por falar em eleições, meus queridos, uma das pesquisas que saíram ultimamente, e começarei pela da Apex Futura, que foi divulgada ontem, mostra Flávio Bolsonaro à frente de Lula em um eventual segundo turno nas eleições presidenciais deste ano. De acordo com o levantamento, Flávio teria 48,2% dos votos, enquanto Lula ficaria com 42,4%. Lula também perde numericamente em um eventual cenário de segundo turno contra Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior. Por outro lado, uma pesquisa da Genial Quest, divulgada hoje, sem Tarcísio de Freitas, aponta que Lula lidera todos os cenários de primeiro turno e segundo turno, inclusive contra Flávio Bolsonaro. O filho de Jair Bolsonaro, no entanto, se consolidou como principal adversário de Lula, já que é o nome que fica mais próximo de Lula em eventual segundo turno, perdendo por 43% a 38%. Aliados de Flávio Bolsonaro apostam em 2 nomes, aliás, como os mais cotados para assumir um eventual Ministério da Fazenda, em caso de uma eventual vitória do senador nas eleições presidenciais, é claro. Uma das principais apostas é de que Flávio escolheria o economista Roberto Campos Neto, que foi presidente do Banco Central a partir da gestão Bolsonaro, para chefiar sua equipe econômica. Campos Neto atualmente trabalha no Nubank. Outro nome que aliados de Flávio citam é o de Mansueto Almeida, ex-secretário do Tesouro no governo Temer e atual economista-chefe do BTG Pactual. Flávio Bolsonaro, inclusive, vem conversando frequentemente com Mansueto. Uma terceira opção seria o economista Gustavo Montesano, que presidiu o BNDES no governo Bolsonaro. Montesano, contudo, é apontado como mais cotado para ser indicado ao Banco Central. E segundo a jornalista Malu Caspar, de O Globo, o giro internacional que Flávio Bolsonaro fez com a intenção de mostrar que existe um contraponto a Lula no cenário internacional e também como uma tentativa de escapar do tarifaço de Donald Trump e que acabou dando
errado. Eu não entendi nada que você escreveu sobre esse comentário. Entendi, Eu juro por Deus do céu que colocar esse comentário no TP em nada era a mesma coisa. Então a gente fica até o ministro da coisa e tal. Ó. Não, o alemão falou, por que não assistiu você e não fez você o texto? Olha que cavalo. Reverência. Que visão de carreira que tem o alemão. Volta ao banheiro, alemão. Não, vai lá, bicho. Ei, Ó, visão de futuro, fala alemão. aí, Visão de fala carreira, qualquer muito coisa. bom. muito Eu bom. vou juntar duas coisas. Primeiro, eu acho que está faltando um nome aí. Adolfo Saxida. Me parece que tem uma grande chance, foi ministro das Minas e Energias, governo Bolsonaro, uma pessoa que vem da equipe do Paulo Guedes e que tem muito profissionalismo, e me parece que é um nome que o Flávio Bolsonaro não deveria deixar de fora. Por outro lado, pela pesquisa Futura PEX, eu vi agora que a única região que Lula está na frente é o Nordeste, e tem 55%, e Flávio 37%. Sempre tem um Nordeste para salvar a democracia, né? Sim, mas se você pega a última reunião, 46, a 46ª reunião do PT na Bahia, em Salvador, você vê que a força da esquerda na Bahia não está tão forte como parece. Tem muita gente do PT que não está apoiando o presidente. E devemos lembrar que quando a gente junta a diferença eleitoral em 2022, foi 1.900.000 pessoas votando a mais para o Lula. Se a gente toma isso, estamos falando de 950 mil de um lado e do outro, porque se são 950 mil que muda de lado, acabou. Só na Bahia foram 3 milhões a favor do Lula. Então o segredo eleitoral está na Bahia. Se o PT não tem essa força eleitoral na Bahia, a situação do Lula pode ser totalmente diferente. Caifano. Mas hoje, até no teu programa, né, Segré, o Murilo da Paraná Pesquisas fez uma ilação interessante da minha pergunta sobre os colégios eleitorais. Sim. Ele disse que parte dessa diferença foi por conta de São Paulo. Sim. Então, nós partindo aqui do princípio de que Flávio Bolsonaro e Tarcísio estariam alinhados, você teria a possibilidade de reverter esses votos perdidos na eleição de 2022. Mas aí são 3 milhões, né? É muita coisa. Mas olha só, estamos falando de São Paulo. Ele falou que Rio de Janeiro é um estado, como é que ele falou? Já consolidado, não vai mudar muita coisa. Um estado de miséria, um estado de judiação. Mas ainda assim o estado de miséria é consolidado, não vai mudar muita coisa. E teríamos Minas Gerais, que o Bolsonaro também perdeu em 22, e que hoje teria um outro contexto em virtude até da candidatura de Zema. Uma coisa interessante nas eleições do Brasil, né, que um resultado em Minas reflete o resultado geral do Brasil. Exatamente. Sim. Por isso que eu até fiz essa pergunta para o Murilo, porque se a gente acompanhar como as coisas estão se desenhando, é muito provável que Flávio Bolsonaro ganhe em Minas Gerais. Com o apoio do próprio Zema, o Zema não tem mais como concorrer à reeleição, né? Ele já é um político reeleito, um governador reeleito, ele vai indicar um nome, que é aquele Simões, né? Que está saindo na imprensa, aí um afilhado dele. E aí, muito provavelmente, num segundo turno, ele apoiaria o Flávio Bolsonaro. Então, nós teríamos uma diferença de votos muito maior do que a diferença de votos que eles teriam no Nordeste, baseados na eleição de 2022, que não vai ser a mesma, que você mesmo acabou de dizer que vai ser menor. Sim. Então, essas pesquisas que ainda apontam o Lula na frente, para mim, na minha visão, não refletem a realidade. Concordo. Mas quem poderia imaginar, não é? O apresentador José Luiz da Atena assinou um contrato de 1,44 milhão de reais com a empresa Brasil de Comunicação, a IBC. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível.
Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.